E você está convidada ou convidado também, porque aqui é um espaço democrático para homens e mulheres. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração, mulher. Vamos lá. Hoje, dia 1º de março de 2026, é um mês que nós celebramos a dádiva de ser mulher. Há tantas variantes por aí que tentam explicar o que é ser mulher, mas eu vou partir do princípio bíblico, porque afinal de contas, Deus fez a mim e a você a imagem e semelhança dele. E ele nos chamou para viver algo que foi preparado, elaborado só para que eu vivesse, só para que você vivesse. E na Bíblia, se nós formos ler toda a Escritura, nós veremos que muitas mulheres, muitos nomes foram exaltados pelo que aquelas mulheres viveram. E nós temos muitos nomes para celebrar, para rever a história que aquelas mulheres viveram. E não só estas mulheres da Bíblia, mas nós temos aí na história da humanidade muitas mulheres que se tornaram marcantes pela sua trajetória, pelo que elas viveram. E embora o seu nome, o meu nome, não faça parte desta lista de mulheres que vão viver algo completamente extraordinário, mas ainda assim Deus tem um plano para cada uma de nós. E eu tenho certeza de que quando Ele nos projetou, Ele já sabia aquilo que nós deveríamos viver. Então o meu convite hoje é: desperta, mulher, para aquilo que você nasceu para ser. Então, vamos despertar. E para que a gente desperte para aquilo que o Senhor nos chamou, nós vamos primeiramente pegar aí a referência de Eva. Vamos começar por Eva, porque Eva fala sobre identidade original. E a nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Aquilo que Deus falou que você é o que de fato você é. Não permita que outras pessoas lhe digam quem é você. Sua identidade está forjada na palavra. Agar, por exemplo, nos ensina que Deus, que é o Deus que tudo pode, que tudo vê, ainda que eu e você passemos invisíveis aos olhos do homem, Deus não se esquece de nós e Ele está vendo você. Então nós precisamos primeiramente deixar a nossa consciência romper o automático, reconhecendo que nós precisamos primeiramente reconhecer nossas dores, nossas limitações, os padrões que temos vivido, para que nós possamos nos permitir sermos curadas e restauradas, assim como Ana, porque Ana permitiu-se ser transformada em oração. A mulher do fluxo de sangue que foi curada e a sua identidade foi restaurada. Então o Senhor, Ele faz com que a gente compreenda que feridas emocionais, rejeição, comparação, culpa, que nós precisamos liberar isso tudo no mundo espiritual, para que nós possamos viver a nossa identidade de forma plena. Porque nós precisamos ser quem Deus nos chamou para ser, assim como Esther, assim como Débora, porque eu e você temos valor. O Senhor nos entregou autoridade espiritual para viver o nosso chamado. E quem você tem sido?
Quem você tem deixado conduzir, influenciar você? Está na hora de se posicionar. Porque não há mais tempo para a gente ficar aprisionada, se desvalorizando e deixando que as outras pessoas nos coloquem num estado de pequenez. Assim como Ruth, que tomou uma decisão e se movimentou, assim como Maria, que esteve disponível para viver o propósito, você também pode se posicionar. Tome uma decisão no dia de hoje, tome uma decisão no primeiro dia do mês de março, mês que se celebra a nossa identidade feminina. Porque Deus criou o homem e a mulher. Deus criou os animais em pares, macho e fêmea. Então, tome a sua decisão. Seja obediente ao que Deus já te entregou. E haja. Não adianta só ser obediente e não fazer nada. Porque aquilo que Deus entregou para você só depende de você. Ninguém fará no seu lugar. Depende de você. E aí nós chegamos em Axa. Porque Axa, ela recebeu a promessa. Mas quando ela olhou para o cenário, não, ela não blasfemou, ela não reclamou, ela não ficou indignada com a terra que ela recebeu, com a terra que foi prometida. Ela recebeu, entendeu que aquela terra era parte da herança prometida, mas ela parou, refletiu e viu que para sustentar aquela terra estava faltando algo. Então ela foi, ela mesma se direcionou até o seu pai Caleb para pedir a ele que lhe desse fontes. E o seu pai, claro, olhou para a necessidade, viu que era coerente, mas também olhou para a ousadia daquela mulher e lhe concedeu o pedido. Então, muitas vezes nós já recebemos de Deus a promessa e não estamos vivendo da promessa porque não conseguimos sustentar a promessa e ficamos só reclamando. Então, antes da gente requerer algo do céu, nós precisamos nos permitir fazer esta reflexão. Porque Deus nos chama para a gente se tornar quem realmente somos. Precisamos nos posicionar, não é só obedecer, mas é se posicionar, porque até para pedir precisa se posicionar. Então, hoje, dia 1º de março de 2026, eu te convido, mulher, desperte a mulher que você nasceu para ser. Desperte a mulher que Deus desenhou para a sua vida. Se posicione, vá. Olhe para o cenário, não reclame, mas busque em Deus aquilo que está faltando para poder fazer com que aquilo que Deus já liberou possa ser sustentado. Qual é a fonte que está faltando para sustentar aquilo que Deus te deu? Que Deus te abençoe grandemente.